é você quem educa o seu cliente. Então vamos falar sobre isso. O nosso serviço de social media ele é relativamente novo, então a maioria das pessoas ainda não veem como um trabalho realmente de uma empresa e acaba sendo obrigação sua educar o seu cliente. Então assim, se o seu cliente ele te manda mensagem de madrugada, é porque provavelmente você deu a liberdade para ele fazer isso. Se ele te pede uma coisa, tipo, faz isso agora pra mim, é porque provavelmente você não educou ele de dizer, olha, eu tô finalizando aqui uma coisa, assim que finalizar eu vejo o seu sem problema algum. Então são coisas que você acaba precisando moldar, porque eventualmente esses clientes, eles acham que você é exclusivo deles. E não que você tem um CNPJ e que você é uma empresa que também está prestando serviços para outras empresas. Então tenha muito cuidado com isso. O ponto número 1 que você precisa educar o seu cliente é com relação ao seu horário de trabalho. Você precisa definir aí qual vai ser o seu horário de trabalho. Não dá pra, o cliente entrar em contato 8 horas da noite e você responder e fazer o que ele pediu às 8 horas da noite. Isso é totalmente errado. Então diz, olha, o nosso horário de expediente é até tal hora, nos finais de semana a gente não trabalha, mas assim que começar o nosso expediente amanhã, eu já coloco como prioridade. Isso ele vai ficar mais tranquilo, porque ele vai ver que você colocou ali como prioridade para a primeira hora da manhã, e normalmente as solicitações nem são urgentes para você fazer, senão é caso de morte. Normalmente é nesse caso. Então, nem se preocupa de vou deixar sem resposta. Não, você tem o seu horário de trabalho, você é uma empresa. Então, fica tranquilo quanto a isso. Segundo ponto, você precisa educar o seu cliente com relação à aprovação dos calendários. Você precisa entender o que melhor funciona para ele. Você precisa entender qual a melhor forma para ele e precisa deixar muito explícito que isso vai agilizar o seu trabalho, que você tem ali outros clientes e é impossível, humanamente impossível, você atender todo mundo com coisas que você tem que resolver no dia. Então, você precisa desse calendário. Dê ali talvez um prazo para o seu cliente de você tem uma semana para corrigir. Tem alguns clientes que, por exemplo, não são médicos, que são conteúdos um pouco mais leves, onde a gente consegue deixar ali mais claro de, olha, se você não me responder com relação ao calendário nesse prazo, eu vou levar como tudo está aprovado. Óbvio que com médicos não tem como a gente fazer isso, porque como eu falei para vocês, é um assunto mais delicado, a gente está trabalhando com saúde, mas se, por exemplo, é algo de eventos, de festa, a gente consegue levar isso numa boa e normalmente funciona. Tem cliente que até se desprende aí da aprovação e a gente já nem precisa enviar mais para aprovação. Então entenda isso também, qual é o seu formato de cliente, porque é você que vai educar ele dessa forma. Normalmente o seu cliente ele não tem experiência com outras agências ou ele tem uma experiência que foi diferente, então é daí da sua função você dizer, olha, a gente trabalha assim, assim assado e eu preciso da sua colaboração nisso para que a gente consiga fazer o trabalho andar. Um argumento que é sempre legal da gente falar é que se a gente não segue com o calendário, a gente está ali quebrando uma parte da nossa estratégia. E se a gente não segue a nossa estratégia, alguma parte do resultado não vai dar 100% do que a gente gostaria. E quando a gente fala isso, nosso cliente entende, poxa, realmente tem ali uma metodologia, tem ali um cronograma, né, que precisa ser seguido para que realmente tenha o efeito esperado. Então esse é um ponto importante para que o seu cliente ele receba ali o seu serviço da melhor forma possível. Terceiro ponto que normalmente gera muitos problemas, solicitação de serviço de última hora, preciso que você faça isso aqui agora, porque eu preciso agora, e é isso. E não é assim quando você trabalha com agência, você não é um funcionário fixo da empresa, eu já falei isso várias vezes, você tem que repetir às vezes para o seu cliente, porque é difícil mesmo essa educação, é que nem educar uma criança. Então assim, você precisa deixar claro, olha, talvez naquela hora, se você conseguir fazer, faz rápido, mas deixa claro, olha, nesse momento eu estava aqui disponível, estava mais tranquilo as coisas, eu consegui fazer. Mas uma próxima vez, tenta me mandar com um pouquinho mais de antecedência, porque pode ser que eu não consiga te atender. Isso já vai deixar um pouquinho mais claro para ele que, realmente eu tenho que mandar com antecedência, porque senão a pessoa pode não conseguir me atender ali na hora. Quarto ponto, se eu faço ali toda a estratégia e o cliente não segue, ou ele vai lá e posta alguma coisa, deixe claro para ele, principalmente com relação a feed,
de que o feed dele é a vitrine dele. Então, se você faz ali um calendário, você tem toda ali uma sequência lógica que precisa ser seguida, não só de conteúdos, mas visualmente. Então, se ele quebra aquilo ali, vai dar errado ali em alguma parte da estratégia. Se é um cliente que gosta de ter um pouquinho mais de liberdade, deixe ele livre para os stories. Então, tal dia você pode postar nos stories, mas no feed não mexe, manda pra gente antes, que a gente vê onde a gente consegue encaixar no calendário. É muito de conversa com cliente e cliente, porque tem cliente que prefere deixar tudo nas nossas mãos, tem cliente que gosta muito de postar, e quando ele gosta muito de postar, a gente prefere que ele faça isso nos stories, porque os stories duram ali 24 horas, e se for o caso, a gente até ensina ali alguns truques nossos de stories para deixar mais bonito, para não sair do padrão. Então, são coisas que você pode fazer ali com o seu cliente também para educar ele, para ele não sair querer postando as coisas e atropelando tudo e achar que você não está fazendo nada. Até um outro ponto, né, que a gente já teve também essa experiência de um cliente que, quando vocês vão postar isso, não sei o que lá, você deixa claro de, olha, tudo que você envia pra gente, a gente adiciona em um dia no calendário. Então, assim, pode ser que não entre hoje, mas eventualmente vai entrar. E isso de acordo com o que a gente tá falando ali num dia. Então, por exemplo, se é uma dermatologista e a gente tá passando o dia inteiro falando de botox, de preenchimento e tudo mais, e aí do nada ela quer colocar ali um conteúdo que é relacionado a cabelo e queda de cabelo. Não vai fazer sentido. As pessoas estão ali focadas no assunto botox, preenchimento. Então no dia que eu estiver falando de cabelo e que realmente fizer sentido, eu vou usar esse story lá. Então explica dessa forma assim que talvez o seu cliente fique mais fácil para ele entender também. Se você tem aí mais algum ponto que você acha que é importante educar o seu cliente, assim, putz, isso aqui me dá sempre muito problema, deixa aqui nos comentários pra gente abrir mais esse assunto e ver como a gente consegue resolver ele.